no coração daquela pessoa, as pessoas que já estiveram ali ou que estavam ali naquela prisão. Então, era um lugar de lágrimas, um lugar de arrependimento, um lugar de rancor e um lugar principalmente de murmuração. Era esse o ambiente aqui. E aquela poderia ser apenas mais uma noite como as outras, em que os prisioneiros ali iriam dormir chorando, mas aquele dia foi diferente, porque resolveram mandar para lá Paulo e Silas. Então, esses dois homens de Deus aqui foram enviados para aquela prisão. Então, não seria mais uma noite como qualquer outra. Não seria mais uma noite de choro. Esse ambiente mudaria por causa da presença desses dois homens de Deus. Siga aqui meu raciocínio. Olha, os dois estavam lá em Filipos e eles estavam pregando o evangelho ali, certo? E na ausência de uma sinagoga, eles costumavam pregar ali próximo do rio, em ambiente a céu aberto. Então, eles estavam ali pregando o evangelho, naquele lugar, céu aberto. As mulheres iam ali, por causa do rio, e acabava sendo alvo ali da pregação do evangelho. Muitas pessoas foram salvas assim. E aí, num dia, enquanto eles estavam se dirigindo para aquele lugar, uma escrava, uma mulher, diz o texto, você pode ler na sua casa, uma escrava possessa por um espírito imundo de adivinhação, cercou os dois. E ela falava em voz alta assim, ó: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Então, ela dizia isso, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. É uma frase errada? Não era. Mas ela era alguém que estava dominada por demônios. E ela tinha esse espírito de adivinhação, diz a palavra de Deus. Só que ela continuou fazendo isso todos os dias. E aquilo, em algum momento, incomodou Paulo. Paulo percebeu que tinha algum espírito ali, certo? E aí ele se dirigiu para o espírito imundo e disse assim, olha, em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai dela. E aí, naquele momento, o diabo saiu, o demônio saiu, deixou aquela mulher. Você conhece essa história, não conhece? Conhece. Qual que foi o problema? Obrigada, Helena. O problema é que essa mulher era escrava duas vezes. Ela era escrava do demônio e ela era escrava de alguns homens ali da cidade de Filipos. E esses homens, eles ganhavam dinheiro com esse dom que ela tinha. Então, ela servia aqueles homens ali com esse dinheiro. Era a pato, né, de ovos de ouro desses homens aqui. Então, ela servia eles ali. E aí, o que aconteceu? O que Paulo fez quando libertou essa mulher? Acabou com a fonte de renda deles, certo? E isso deixou eles muito irritados. O que eles fizeram? Agarraram Paulo e Silas, os arrastaram até as autoridades ali da cidade, acusaram eles de perturbar a ordem da cidade. Acusaram de propagar costumes que os romanos não podiam receber. Olha as acusações que fizeram contra Paulo e Silas. Uma multidão se reuniu contra Paulo e Silas ali, né? As pessoas às vezes dizem assim que a voz do povo é a voz de Deus, mas eu sempre vejo o povo do lado errado da história. Sou só eu que percebo isso? Se uniram para atacar os dois. E olha o que aconteceu, eles foram açoitados e presos como criminosos, tiveram seus pés amarrados a um tronco naquela prisão escura e úmida. Certo? Então, veja só, irmãos, dois servos de Deus que acabaram de libertar uma mulher da possessão, presos por meio de uma acusação mentirosa, estavam na prisão injustamente porque estavam fazendo a vontade de Deus. Eles poderiam ou não questionar, onde está o meu Deus? Eles estavam servindo a Deus, libertaram uma mulher, ou seja, estavam presos injustamente com acusações falsas. Não era motivo para eles, a gente acha, né, que era motivo para eles estarem murmurando contra o Senhor. Cadê o Deus que eu sirvo? A primeira coisa que as pessoas dizem quando as coisas não vão muito bem. Onde está o meu Deus? Não é assim? O que muitas vezes nos faz achar que temos o direito de trocar o louvor dos nossos lábios pela murmuração é acharmos que nós somos injustiçados. Quando a gente está injustiçado, se sente injustiçado, a gente troca logo o louvor dos nossos lábios por murmuração. E a gente sente que está certo, porque não é justo isso que me aconteceu. E começa a reclamar. Todo mundo que encontra na rua reclama um pouquinho. É ou não é? Sou só eu? A gente é assim, gente. Certo? Porque Deus permitiu estar aqui passando por isso? Por que, Senhor? Outra frase que a gente ouve muito. Por que, Senhor, eu sou dizimista fiel? Por que, Senhor, eu sou obediente? Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo.
É assim que a gente faz, certo? Só que ainda assim, na prisão, injustamente, o texto diz que perto da meia-noite não se ouvia naquela prisão murmuração. Você sabe o que se ouvia naquela prisão? Oração e louvor. Você já imaginou, irmão? Você está lá na prisão, num ambiente tão triste quanto esse, 2 homens presos, cantando bem alto e louvando ao Senhor. Mudaram o ambiente, não mudaram? O nosso louvor tem esse poder. Olha o que eu quero dizer para você. Se você entregou de fato a sua vida para Cristo, a sua vida é toda do Senhor, quem entregou a vida para Cristo aqui? Deixa eu ver. Se de verdade você entregou a sua vida para o Senhor, todo lugar que Deus te permite entrar, você entra acompanhado do propósito dEle. Então, onde o cristão pisar a planta dos pés, o propósito de Deus está com ele. Quando você recebe o Senhor Jesus na sua vida, Ele te dá um propósito. E aonde você for, você vai carregar esse propósito com você. Seja na cadeia, seja no hospital, seja no seu trabalho, o propósito de Deus está com você. Mesmo se você estiver lá por consequência de algum erro, Deus ainda vai cumprir os propósitos dEle. Algumas vezes você vai parar em alguns lugares porque Deus permitiu. Outras você vai parar em alguns lugares porque você plantou algo e aquilo é consequência. E aí, quando chegar lá naquele lugar, você pode pensar que o Senhor desistiu de você, mas você de fato entregou a sua vida para Ele, Ele ainda assim vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Porque a única garantia que nós temos, irmãos, é que os propósitos do Senhor não serão frustrados. Então, aonde o cristão colocar os seus pés, ele não entra sozinho, ele entra com o propósito de Deus. O que diz em Romanos 8, 28? Você se lembra? Olha lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, parece uma coisa dura de se dizer, mas mesmo lá na prisão, mesmo na enfermidade, mesmo na luta, o Senhor está cumprindo o propósito que Ele tem na sua vida. Amém? Compreendendo isso, você nunca deve entrar nesse lugar sem louvor nos seus lábios. Então, Deus te colocou nesse lugar, você está lá. Às vezes você não escolheu estar lá, mas você está lá. Você não pode permanecer sem o louvor nos seus lábios. Certo? Se você quiser continuar vivo, crescendo, o louvor precisa estar nos seus lábios até nesses lugares. Seja na prisão ou no jardim, seja onde Ele te colocou, onde Ele permitiu você estar, o louvor não deve sair dos seus lábios. Presta atenção, para que em algum momento você não murmure, não entristeça o Senhor. Porque o Senhor tem planos, são grandes demais para a nossa compreensão. Nós não vamos entender. E se nós ficamos murmurando, Ele não vai cumprir os planos que Ele tem na nossa vida. Certo? Porque o louvor, ele é a expressão da nossa confiança em Deus. E a nossa confiança, ela não está firmada na nossa situação atual. Então, quando eu louvo, eu estou expressando a minha confiança de que o Senhor tem o controle de tudo e Ele está cuidando daquela situação. Isso tem que permanecer no meu coração, porque a minha confiança não está firmada na minha situação atual. Abra lá em Abacuque 3:17. Já está ali, né? Olha lá. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que as coisas não pareçam estar bem, eu preciso me alegrar no Senhor. Por quê? Porque eu tenho a certeza de que Ele está trabalhando em meu benefício. Por isso, o louvor não pode sair dos meus lábios.
Olha o que ele falou: me alegro no Deus da minha salvação, porque a sua confiança está firmada em Deus e não na situação. E o Deus é o Deus da sua salvação. Amém? Hebreus 13, 15, vamos lá? Hebreus. Olha o que diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O louvor, ele é fruto dos lábios do cristão. Qual que é o fruto do lábio daquele que teve um encontro com Jesus? É o louvor. Então, o que mostra que você é servo de Deus, que você entendeu o que Jesus fez por você, é que dos seus lábios flui louvor. Então, por causa de Jesus e da sua vida e da sua morte e ressurreição, o louvor é gerado em nós. Então, é fruto do cristão o louvor. Tem que ser fruto da sua boca o louvor. Está todo mundo reclamando: ai, que calor, que calor, que calor, não é? Toda hora alguém faz esse comentário, não sei, mas só para puxar conversa às vezes, né? Mas está calor mesmo. Certo? Todo mundo fala isso, mas aí você diz o quê? Glória a Deus, está calor. Não é assim? O cristão a gente conhece pelo louvor. O louvor não é tirado dos lábios, independente das situações. Ele tem que continuar lá. Por quê? Porque o louvor, ele é fruto do que Deus fez na sua vida. Salmo 50, 14, vamos lá? 14 e 15. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Volta no anterior, Tiago, por favor. Ah lá, ofereça a Deus sacrifício de ações de graça. Isso é o quê? Louvor. Ofereça a Deus sempre sacrifícios de ação de graças. Você foi salvo, você foi chamado para ser esse instrumento de louvor para o Senhor. Salmo 33, 1 até o 4. Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Então, olha, convém aos retos, aos justos o louvor, porque eles conhecem a Deus, eles sabem que o Senhor, ele é fiel em todo o seu proceder. Então, isso deveria ser mais do que motivo para nunca a gente deixar a murmuração tomar conta da nossa vida, as reclamações. Reclamação é uma falta de gratidão, sabe? Você tem visto o que Deus tem feito na sua vida? Tudo o que Ele tem feito, o cuidado dEle para com você, com a sua família, você percebe isso? Muitas vezes a gente não percebe porque somos ingratos. Somos ingratos, não percebemos o que o Senhor tem feito. O louvor abre os nossos olhos para o que o Senhor está fazendo. Olha, irmãos, eu confesso, às vezes, quando a situação está muito apertada, você está passando por uma prova muito grande, quando você está lá no meio, parece que você fica sem saber o que fazer, não é? E se você não souber o que fazer, apenas louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Não deixe sair palavras que entristeçam a Deus. Continue firme louvando a Deus ali e Ele vai te mostrar o que fazer, certo? Então, o louvor nos lábios do justo nos dias da tribulação é como um azeite retirado ali do fruto, né, da azeitona prensada. Ele é precioso e útil para Deus. Então, quando a provação vem, que ela possa extrair de nós louvor e adoração ao Senhor. Como a azeitona ali é prensada e gera esse azeite tão precioso e útil, é assim que deve ser na vida do cristão. Quanto mais apertado, mais louvor. Quanto mais difícil, mais adoração. Sabe? Precisamos ser assim, deixar o Senhor tirar de nós esse azeite precioso. E não é fácil, não é, irmãos? Parece aqui simples quando a gente fala. Mas graças a Deus que eu, como você, tenho experiência para poder dizer isso. No momento da dor, já tive que ser
Já tive que louvar ao Senhor no momento da dor. Alguma vez uma pessoa disse assim que não teremos outra oportunidade para louvar ao Senhor no momento da dor. Lá no céu não vai ter dor, certo? Então a oportunidade de louvar ao Senhor no meio da dor é aqui. E que Ele possa receber a sua adoração, o seu louvor, naqueles dias mais difíceis, o Senhor possa ouvir dos seus lábios, louvado seja o seu nome, bendito seja o seu nome, por isso que está me acontecendo. O Senhor tem a minha vida na palma da sua mão, e o Senhor sabe muito bem o que está acontecendo, e sabe até aonde eu posso ir. Entende? É confiança que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Por isso que o louvor, ele vem acompanhado de milagres, irmãos, porque a gente está deixando fluir de nós essa adoração, esse louvor, no dia da dor, no dia da aflição. Então, olha só, voltando lá para Paulo e Silas, o ambiente da prisão, então, não era mais o mesmo, porque uniu o propósito de Deus e o louvor dos seus 2 servos. Então, olha, você entrou no ambiente, naquela situação, entrou com você o propósito de Deus, e entrou com você o louvor, pode ter certeza que você vai ver milagres. Você vai viver milagres. Quantos testemunhos nós não vimos de pessoas que foram parar no hospital por alguma coisa, chegou lá, o Senhor usou para ministrar as outras vidas, o Senhor usou para ministrar o louvor, o Senhor usou para orar pelas vidas ali internadas. Vocês entendem? Muitas vezes o Senhor te permite estar ali porque Ele tem propósito para você. E se você não ficar firme no louvor, às vezes vai passar a oportunidade e você não foi instrumento do Senhor. Eu lembro que uma vez o Diogo era pequenininho, o meu filho mais velho, ele era pequenininho, deu uma febre nele do nada, não tinha nada. A gente foi para o hospital e chegou lá, ele até melhorou, não tinha nada. O médico olhou, não tinha nada. E aí a gente ficou encucado, né, por que será? Mas lá no hospital tinha uma família, uma senhora, e essa senhora estava aqui no Brasil sozinha. O marido dela tinha ficado na Angola, e ela estava aqui sozinha, passando muita necessidade. E numa dessas conversas que a gente teve ali, no momento em que estávamos esperando o médico chamar, nós sentimos de ajudar aquela senhora, e por meses nós ajudamos aquela senhora. Fomos embora, o Diogo nem só tomou mesmo um dipirona, se voltasse a febre, sem compreender o porquê que a gente foi parar ali, e o Senhor leva a gente em certos lugares, porque a gente tem louvor para entregar. E o milagre, ele vai acontecer através da sua vida. Amém? E aí, olha o que aconteceu. Uniu, então, o propósito de Deus e o louvor desses homens. Um terremoto aconteceu. As portas se abriram e as correntes dos presos se soltaram. O cristão entrou no ambiente, entra com ele, então, o propósito e o louvor. O resultado, irmãos, é cadeias se abrindo. É cadeias se rompendo. Porque o louvor, ele faz você tirar os olhos de si mesmo e faz você olhar para alguém que é mais poderoso do que você. Certo? Tirando os olhos de nós mesmos, colocando naquele que pode todas as coisas, naquele que pode quebrar cadeias, naquele que pode libertar as vidas. Então, as situações adversas da vida devem extrair de nós o louvor a Deus, para que as situações adversas da vida devem extrair de nós o louvor a Deus, para que tenham nos ensinado algo. Toda vez que algo acontece na sua vida, você precisa sair dessa situação com um aprendizado, certo? Se não foi à toa. Então, você precisa sair dali com um aprendizado. E o louvor vai te ajudar a você a ter aprendido algo ali naquele momento, certo? Os acontecimentos ruins da vida podem te deformar ao invés de te transformar. Vai acompanhando aqui comigo. Por exemplo, eu bati o carro. Qual que é o resultado disso? Eu não vou dirigir mais. Você foi deformado, não foi? Foi deformado. Você ficou com trauma. Outro exemplo, eu fui traído. Nunca mais vou confiar em ninguém. Não é assim? Você foi deformado. Só que se você tiver esse louvor na sua vida, entendendo que o Senhor está trabalhando com essa postura de confiança em Deus, com essa expressão de confiança em Deus, no final das contas, você vai ter sido transformado e não deformado.
Então, aquilo que te aconteceu vai te ajudar a fazer diferente, mas não vai fazer com que você pare de fazer. Certo? Então, você entendendo que o Senhor tem o controle da sua vida, com essa postura de adoração, de louvor a Ele, você bater o carro, você vai dizer assim, ó, graças a Deus não me aconteceu nada. Graças a Deus não me machuquei, graças a Deus. E quando o seu carro estiver consertado, você vai subir nele e vai continuar dirigindo. Simples assim. Agora, se você ficar assim, olha, o contrário do louvor. Nossa, por que isso foi acontecer comigo? Meu Deus, eu poderia ter morrido, olha. Meu Deus, eu poderia ter morrido. Você vai ficar com trauma. Então, veja que o louvor, ele faz isso conosco. Ele nos permite sermos transformados, mesmo nas situações mais adversas. Então, alguém te traiu, você não vai deixar de se relacionar com outras pessoas por conta disso. Você vai dizer, o Senhor me livrou. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão acompanhando aqui? Eu nem sei onde eu parei. Aqui. Então, os acontecimentos da vida podem te deformar ou te transformar. E o louvor tem muito a ver com isso, como eu expliquei. Se a sua postura for de confiança em Deus, você perceberá que no final você foi moldado. Caso contrário, você terminará deformado pelas circunstâncias. E aí, no final, você vai ser ou um murmurador ou um apóstata. Quem viu um ex-pastor falando mal da igreja essa semana? Você viu? Pelo Instagram? Palavras horríveis, não é? É aquela pessoa que passou por alguma coisa e não deixou ser tratada pelo Senhor. E aí começa um trabalho de você vai se perdendo, porque você vai jogando essas palavras ruins para dentro de si. E aí daqui a pouco você acha que o Senhor te traiu. Certo? E o louvor não deixa isso acontecer com você. Então, se no final você não estiver em louvor a Deus, seu sofrimento todo foi em vão. Se você não estiver em louvor a Deus no final dessa sua luta aí, o seu sofrimento foi em vão e nós não queremos isso. Hebreus capítulo 10, versículo 22 e 23. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme o que Deus já nos garantiu, a salvação, o acesso à presença dEle, Ele já nos garantiu, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, guardemos firme, permaneçamos nisso sem vacilar, é o que a palavra de Deus diz. Permaneça no louvor e adoração ao Senhor, independente das circunstâncias que você está passando. Amém? Se o louvor é a expressão da nossa confiança, qual que seria o contrário? Seria a murmuração. Então, enquanto o louvor é a expressão da nossa confiança, a murmuração é a expressão da sua falta de fé. Olha, eu quero que você preste atenção nesse texto aqui, ó, Êxodo 16. Presta atenção nisso aqui, é muito sério. Eu vou até abrir aqui, na minha Bíblia. Êxodo 16, versículo 2. Presta atenção. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, olha só, irmãos, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matar-nos de fome toda essa multidão. Depois de Deus ter liberto esse povo do cativeiro, eles tiveram a coragem de falar isso. Quem dera tivéssemos morrido. Que coisa, irmãos. Eu fico arrepiada com isso daqui. Certo? Embora de vez em quando a gente faça igual, mas quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Agora abra lá em Números 14, 26. Números 14.
Quase chegando. Aleluia. Números 14, 26. Presta atenção. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Até o 30. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha o que Deus falou para eles, irmãos. Eu vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram aos meus ouvidos. O que eles falaram? Quem dera tivéssemos morrido. Deus só fez o que eles falaram. Estão percebendo o poder das palavras? Vocês vão morrer pelas minhas mãos sem ver a terra que eu prometi. Porque eles murmuraram contra o Senhor. Não foi uma vez, não, irmãos, muitas vezes. Certo? Deus só fez o que eles falaram. Quem dera a gente tivesse morrido. Deus falou, então, vocês vão morrer. O que eu quero dizer para você é cuidado com o que os seus lábios dizem no dia da adversidade. Cuidado. Já vi muita gente falando muitas coisas no dia da tristeza, no dia da dor. Às vezes convém ficarmos em silêncio, esperando Deus agir. Porque as nossas palavras têm muito poder. Mateus 12, 36. Vamos ler dali? Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Esses dias a gente estava em casa e eu me lembrei desse versículo aqui. Esse versículo é arrepiante, irmãos. Você já percebeu quanta palavra inútil sai da nossa boca? Você já percebeu? Nós vamos dar conta de cada uma delas. Certo? Cada palavra inútil. Sabe com quem que Jesus estava falando aqui, nesse verso? Ele estava falando com os homens que estavam blasfemando contra o Espírito de Deus, perdão. Ele estava falando com esses homens aqui, esses homens acabaram blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, dizendo que Jesus estava trabalhando, fazendo as obras em nome do diabo. E aí Deus falou para eles, isso daqui que a gente leu, e serve para nós também. Todo ser humano vai prestar conta de cada palavra que sair da sua boca. Veja aqui o poder das palavras. Você já percebeu o quanto isso é importante a gente saber? O único pecado imperdoável está na palavra, que é quando a gente peca contra o Espírito Santo. Como as nossas palavras são importantes e têm peso. Eu tenho a mania de ficar lendo, às vezes, os comentários nos vídeos do Instagram, quando eu estou lá, fazendo nada. Eu percebo quantas pessoas estão maldosas nas suas falas. Às vezes, alguém posta algum vídeo de alguma criança, as pessoas vão lá atacar aquelas crianças, aquela criança que está ali, numa maldade assim que você, sem precedentes, eu nunca vi. E a gente pode matar uma pessoa com as nossas palavras. O pecado imperdoável, ele é verbal. Cuidado com o que você diz no dia da adversidade. Louve ao Senhor no dia da adversidade. Entregue a sua adoração ao Senhor no dia da adversidade. Amém? Hebreus 3, 7. Já estou terminando. Acho que eu vou ler dali. Hebreus 3, 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, cuidado, irmãos. Olha, Israel durante 40 anos viu
a mão do Senhor. Nós não somos muito diferentes de Israel, nós temos visto a mão do Senhor na nossa vida. E o que tornava o povo de Israel mais culpado ainda era justamente isso. Eles por 40 anos viram o Senhor trabalhando e operando ali na vida deles, e mesmo assim duvidaram, murmuraram, reclamaram. Então, o que torna o povo de Deus mais culpado por terem sido testemunhas de tudo o que Deus fez, e diante de tudo o que Ele fez, independentemente do lugar ou da situação em que estiverem, o louvor deveria estar constantemente nos lábios dele. O louvor precisa estar constantemente nos seus lábios, irmãos, constantemente. Mesmo quando você não entender o que está acontecendo, louve ao Senhor. Amém? Tem uma música que fala, né? Não compreendo os teus caminhos. Você conhece? Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Lembra-se? Mesmo se você não compreender o que está acontecendo, tenha certeza que o Senhor está trabalhando com um propósito na sua vida e que você precisa entrar nesse lugar com o louvor, para que no final você possa falar igual o Jó falou. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço porque eu tenho visto, eu tenho estado com Ele. E no final das contas, as suas lágrimas aí terão valido a pena. Vai valer a pena. Amém? Olha, o último versículo, já quero chamar o ministério de louvor. Salmo 63, 3. Eu não sei se eu vou ler só o 3, não lembro. E eu não marquei aqui. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Até lá. Porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. Ele é digno do seu louvor. Ele é digno da sua adoração. Quem descobre que a graça do Senhor é melhor do que a vida, vive em louvor, em adoração a Ele. Deus, Ele satisfaz a nossa alma. Você se lembra quando você não era do Senhor? Parece que a nossa alma tem um vazio, não é? Você está constantemente em busca das coisas, em busca de alguma coisa que você não sabe o que é. E o Senhor, Ele é esse Deus que preenche o nosso vazio, satisfaz a nossa alma. Ele é o nosso auxílio no dia da luta, a destra dEle nos ampara. Quem vive em louvor experimenta os milagres do Senhor. Amém? O Senhor possa ter falado na sua vida, no seu coração nessa noite. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer o corredor. E você pode se colocar de pé. Amém?